Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais também, Instagram, Facebook e no TikTok. Também eu tenho o meu canal do Telegram, você vai encontrar todos esses links aqui na descrição. E o meu segundo canal, Bíblia Falada com Mari Garcia, que nós vamos estar dando continuidade muito em breve. Além disso, eu quero te convidar a fazer parte da família Aba Play. Se você ainda não faz, você está ficando para trás. É uma plataforma de streaming nova que eu e meu marido lançamos e que vão ter sempre conteúdos novos que vão contra a censura da Matrix. Então, se você não está no Abaplay, acesse hoje abaplay.com.br e se inscreva. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta, com a qual os reis da terra cometeram fornicação. E os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Assim, ele levou-me em espírito para o deserto. E eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Em seguida declarou-me mais o anjo: as águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua, devorarão sua carne e a exterminarão com fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade, e concordar e dar seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. E a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O livro do Apocalipse, capítulo 17, fala sobre esta mulher, a grande prostituta, assentada sobre muitas águas. Ela representa todo tipo de paganismo, todo tipo de apostasia. E ela também representa uma religião mundial composta por todo tipo de pessoas, nações e línguas, porque ela está sentada sobre as águas. Então, podemos dizer que ela seria a única religião mundial que o anticristo estaria seguindo por um tempo, até que ele mesmo se coloque contra ela. O anticristo se colocará à frente desta única religião mundial e se declarará como Deus. Todo este movimento já acontece no mundo, de aceitar um tipo de religião mundial. É um projeto conhecido como Casa da Família Abraâmica, do arquiteto David Adjaye. Ela é composta pelo judaísmo, cristianismo e islamismo. São 3 edifícios principais, colocados no mesmo complexo. Além dos 3 locais que acontecem cultos, o local inclui também um centro cultural, que vai ter como objetivo encorajar as pessoas a decretar a fraternidade humana e a solidariedade dentro de uma comunidade que preza valores de respeito recíproco e convivência pacífica. E é claro, o caráter único de cada fé é preservada. Isso é o que eles dizem.
mas nós sabemos que só existe um caminho e uma verdade. E não há como compactuarem umas com as outras. Sabemos que o único caminho está em Jesus Cristo, e aquele que o aceita se achegará a Deus através da remissão dos pecados. Em uma reportagem diz: a Abrahâmia, uma nova religião no horizonte. O que é esta Abrahâmia? De acordo com relatos não verificados, a Abrahâmia combinará os princípios fundamentais das 3 religiões monoteístas: cristianismo, islamismo e judaísmo. O nome da suposta religião é tirado do profeta Ibrahim, o pai dos profetas, de cuja família todas as outras religiões do livro fluíram. O general egípcio Khairat Shukri, numa entrevista à RT Arábia, alertou que a Abrahâmia supostamente unificará todas as religiões no Oriente Médio e é um plano maligno feito pelos Estados Unidos e Israel. Ele revelou ainda à RT que o Abrahâmia é um novo esquema, que não é menos perigoso do que o documento que resultou na formação do Estado sionista, dizendo que a nova religião pode ser um plano de continuação do antigo documento de Campbell para forçar as pessoas a aquecer e normalizar as relações com Israel e pretende resolver todas as crises do Oriente Médio. Basicamente, eles estão dizendo que essas 3 religiões monoteístas se uniriam, sendo uma só. É bom ressaltar que, para os muçulmanos, eles também acreditam em um Jesus, porém não é o mesmo Jesus dos cristãos. Eles acreditam que Jesus foi um profeta apenas, e eles declaram que esse Jesus, inclusive, voltará. Porém, para nós, este Jesus, que para eles chamam de Isa, para nós é o falso profeta que virá. E então existe uma grande confusão nesta união de dizer que é tudo o mesmo Jesus, mas na verdade são diferentes. A fé islâmica já tem em torno de quase 2 bilhões de seguidores em todo o mundo. Sabemos que todo o judaísmo, cristianismo e islamismo, de acordo com os muçulmanos, eles têm o mesmo Deus, certo? Então, me parece que existe uma espécie de ajuste aí entre eles. Você sabe, se você quisesse criar uma religião, existe aí um ponto em comum, existe aí um ajuste. Sim, existe uma chance melhor, eu poderia dizer, de existir uma unificação entre essas 3 religiões. Perceba como os muçulmanos declaram que é o mesmo Deus em todas as 3 religiões. Porém, quando nós vamos olhar para o Alcorão e aquilo que eles dizem, não tem nada a ver com o Deus cristão, misericordioso e que anseia salvação e arrependimento. Muito pelo contrário. Eles acreditam que todo aquele que vai contra o islamismo deve ser retirado do planeta. E da pior forma possível, retirando as suas cabeças. Mas isso é um tema que eu vou me aprofundar em outros vídeos. Só estou dando uma pitadinha de algo que eu tenho estudado um pouco mais no livro que eu estou finalizando, O Anticristo Islâmico, do Joel Richardson, que eu super indico a todos vocês. Mas vamos continuar aqui. Não obstante, há alguns anos o próprio Papa Francisco, esse que, na minha opinião, tem mais cara de falso profeta do que de profeta, ele disse algo neste sentido, que todos nós viemos do mesmo Deus, que as pessoas de diferentes lugares e etnias podem buscar a Deus e encontrar-se com Deus de maneiras diferentes. E que a importância é que todos nós somos filhos de Deus. Sim, aquele discurso do amor. Acontece que a Bíblia fala claramente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele quem? O Filho Jesus, Yeshua HaMashiach, aquele que morreu na cruz, foi crucificado por você, para que hoje você possa se arrepender do seu pecado
e estar com Ele, aguardando a sua volta para receber a salvação. Porque Ele não vem mais para remir os pecados, mas Ele vem para trazer salvação. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. E é curioso como cada vez mais nós temos visto em nações ocidentais a mistura entre o islamismo e o catolicismo. Porque quando falamos de judaísmo, nós sabemos que os judeus é o povo escolhido de Deus. E então todo aquele que se arrepender, e muitos vão se arrepender, porque, como eu já expliquei várias vezes aqui em outros vídeos, é bíblico e acontecerá a conversão de inúmeros judeus, porque a palavra de Deus declara isso, e a palavra de Deus ela nunca volta vazia, ela vem com um propósito e Deus cumpre este propósito, Ele é fiel em tua palavra. Mas enquanto isso, o islamismo caminha completamente para uma direção oposta. Então ele se posiciona contra o cristianismo e o judaísmo. Então, obviamente, que colocar essas três religiões juntas é uma forma de maquiar o que está por detrás deste plano, que é colocar o islamismo em primeiro lugar. Qualquer um que vai ler o Alcorão percebe que não existe meio termo para o islamismo. Não existe aceitar cristãos e judeus. Não existe isso. Então, tudo que fala diferente disso é apenas uma maquiagem da verdade. É uma cortina de fumaça para o que virá. Todos nós sabemos que o islamismo está invadindo toda a Europa, o Ocidente, Américas, em busca de ganhar mais seguidores. E muitas vezes não de maneira amigável. E alguns estão chamando isso do Crislã. Vamos ter espaços compartilhados na situação norte-americana. Nós já compartilhamos muitos espaços. Muitas orações muçulmanas de sexta-feira, por causa de um encontro realizado em igrejas, dentro das igrejas cristãs. Isso por falta de outros espaços adequados. E nossos vizinhos cristãos são tão generosos em nos oferecer esses espaços de adoração. Obviamente que precisamos ressaltar que devemos amar o nosso próximo, independente da sua religião, e eu não estou aqui para colocar o seu coração contra nenhum muçulmano. Muito pelo contrário, nós continuamos amando-os, não pelo que eles pregam, mas porque assim Deus nos ensina a amar o próximo. E possivelmente pregar com as nossas vidas, os nossos testemunhos e com a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Porém, aceitar as suas crenças e abraçar de maneira passiva é completamente contra o que a Bíblia afirma que o Senhor nos manda fazer. A Bíblia nos ensina que todo aquele que rejeita Jesus como Filho de Deus está operando sob o espírito do anticristo. Como diz em 1 João 2, 22, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Messias. Ele é anticristo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai, mas aquele que reconhece o Filho tem o Pai também. Portanto, que isto esteja convosco, o que ouviste desde o princípio. Se isto que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O islamismo deixa bem claro que não acredita em Jesus como Filho de Deus. Inclusive, no Alcorão, todo aquele que declara que Jesus é Filho de Deus é tido como um herege e vai sofrer as consequências. Além disso, o Islã também acredita que eles têm a permissão de mentir para outras pessoas, quando o objetivo é promover o progresso do islamismo. O nome é algo conhecido como Taqiyya. E um sociólogo chamado Yarden Marima, da
Universidade da Colômbia, escreveu isso sobre a táquia. Táquia é um termo jurídico islâmico cuja mudança de significado se refere a quando um muçulmano pode mentir pela lei da Sharia. Então, se algo progredir na causa islâmica, os muçulmanos têm total embasamento por lei de poder mentir. No Alcorão, capítulo 2, versículo 120, lemos assim: nem os judeus, nem os cristãos jamais ficarão satisfeitos contigo até que sigas a religião deles. Diz: o caminho certo é o caminho que Deus orienta. Se tu seguires o desejo deles, depois do conhecimento que te chegou, não terás proximidade, nem a ajuda de Deus. O Alcorão, escrito pelo profeta Maomé, é tido para eles, né? Tem muitas controvérsias, né? Existe algo também conhecido como Sula e Kul, que significa paz com todos, né? A paz universal, a paz perfeita. Então, essa possibilidade de enxertar essas religiões umas nas outras é algo que não está completamente fora de questão. E existe um grande potencial de acontecer. Mas é importante lembrar que enquanto o Islã parece começar amigável, né, com esta união, esse Crislã, eles na verdade estão sendo permitidos pela lei Sharia de mentir. Uau! Por isso devemos permanecer firmes e saber com exatidão o que a Bíblia nos ensina. Essa casa abraâmica, ela progrediu desde o acordo abraâmico assinado em agosto de 2020, e então, através dessa normalização entre os países do Médio Oriente com Israel. Obviamente que todo este movimento, ele também auxilia para que as pessoas estejam devagarinho, olhando para isso tudo, se acostumando com essa única religião e de maneira amigável, olhando cada vez mais para o Islã de maneira amigável e assim trazendo esta união, não de maneira forçada, assim como é todo o sistema da besta e do anticristo, que vai sendo inserido devagarinho até que chegue à marca da besta. Obviamente que ela não chega de maneira brusca, mas ela vem sendo acostumada já há muitos anos. Mais um pedaço deste vídeo com um estudioso islâmico, o Dr. Shabir Ali, onde ele faz referência a uma das maiores igrejas cristãs do Canadá e que estão se unindo ao Islã. Essa igreja do Canadá, que é uma das maiores denominações do Canadá, declarou em um documento que pode ser encontrado em seu site, pelo menos era a última vez que eu olhei, um documento intitulado, que vocês podem conhecer, That We May Know Each Other, que é, vocês podem conhecer-se uns aos outros. United Church Muslim Relation Today, que é a igreja unida entre os muçulmanos na relação hoje. E as palavras deste título, na verdade, vêm da 49 surata do Alcorão. O 13º versículo que diz assim: ó humanidade, na verdade, nós criamos vocês do homem e mulher e fizemos de vocês povos e tribos para que vocês pudessem se conhecer uns entre os outros. Então, eles publicaram aquele documento para mostrar o seu apreço por algumas coisas islâmicas. Eles, na verdade, declaram que um cristão pode acreditar que o Alcorão é a palavra de Deus e que o profeta Muhammad é um profeta de Deus. Mas não tanto que fará com que o Alcorão ou o profeta Maomé chegar ao ponto de ofuscar os ensinamentos, a pessoa e a obra de Jesus. Sabemos que o tempo que antecede a volta de Jesus era um tempo de grande tribulação, além de
toda uma unificação do governo para com o anticristo governar durante os 3 anos e meio finais. Como lemos em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 1, caros irmãos, quanto ao retorno de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixes enganar, de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O Evangelho de Mateus 24 diz: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Então a Bíblia já nos ensina e nos antecede essa informação, que, se possível, até os próprios eleitos poderiam ser enganados por tanta mentira, tanta falsa profecia, tantos ensinamentos que vêm de lugares ocultos. Então, por via das dúvidas, devemos seguir apenas e unicamente a palavra de Deus. E sabemos que o anticristo terá todo o poder quando ele unificar até a parte da religião para debaixo dele mesmo. Então ele tem poder sobre toda a religião mundial. Tradução. Longe de Deus chegar ao mundo com uma revelação divina que diz que você sabe que vocês deveriam ter essa nova religião mundial unificada. Isso parece difícil conceber, realmente, e entrar em vigor, trazer as pessoas unidas, inspirados por essa nova fé. Então nós sabemos que o anticristo vai se auto-intitular como próprio Deus e vai desejar adoração a Ele. Ele vai ser o centro dessa única religião mundial. E nós continuaremos declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Não importa o que aconteça em terra, neste mundo carnal, mas nós sabemos que para nós está reservado a eternidade. Jesus está conosco. Não tenha medo. Ele já venceu. Ele é aquele que reinará por toda a eternidade, junto com o Pai. Deus abençoe e até o próximo vídeo.